Imagine um FPS sobre viagem no tempo que mistura paradoxos, monstros macabros, humor de cunho duvidoso e, pasmem, macacos. Se eu vim ver uma cara. Time Splitters Future Perfect foi lançado no ano de 2005. No tempo que a EA ainda prestava, né? E a concorrência na época não era fraca não. E mesmo entre shooters como Halo, Battlefield e Call of Duty, Future Perfect ainda se destaca mesmo depois de 20 anos, e até hoje continua flertando com a perfeição. No jogo existem vários modos diferentes, mas nesse vídeo eu vou cobrir a campanha, que é o que eu acho mais engraçado. O ano é 2401, seguindo diretamente os eventos do segundo jogo. A gente tá passando mal numa guerra contra os Time Splitters, que são monstros que viajam através da história usando os cristais do tempo com o intuito de exterminar os humanos. E como dá pra ver, a raça humana não tá muito bem das pernas não. E o plano é o seguinte: levar os cristais do tempo roubados até o bunker da resistência para alimentar a máquina do tempo, voltar na história, achar a fonte desses cristais e destruí-la para acabar com a guerra antes mesmo dela começar. E a gente já começa capotando o Corsa daquele jeito, com um claro lembrete de que usar o cinto de segurança salva vidas, hein? Recebemos uma arma de um dos soldados que vão nos escoltar até a base, e ao fundo a gente já consegue ver uma silhueta meio suspeita ali. É um detalhe que mais pra frente vai fazer sentido. E a nossa primeira troca de tiros já é contra ninjas espaciais. Tá só começando. Avançando até o ponto em que nosso esquadrão tá travado, tentando furar o bloqueio, nosso aliado é brutalmente fuzilado por uma dupla de campers safados. Miller! Mas a retribuição vem logo em seguida. They just keep coming! Great shot, Cortez! Virando a esquina, damos de cara com o primeiro Time Splitter, e o bicho, além de ficar invisível e andar de 4, ele ainda cospe raio. Foda. Good shooting, soldier! Deixando uma pilha de monstros mortos para trás, finalmente chegamos até a base, e dessa vez a gente vê mais de perto a figura que nos espreitava lá no começo. E se liga no drip, olha o tamanho dessa fivela. Somos recepcionados pelo general, que nos leva até o laboratório onde conhecemos a Anya, que é a diretora científica do lugar. Enfim, ela diz ter conseguido localizar altos resquícios de uso de energia dos cristais em um lugar que no tempo atual fica no oceano, mas há alguns séculos atrás é onde ficava uma ilha que foi destruída numa batalha. E assim somos enviados para lá com a missão de encontrar esse viajante do tempo e destruir os cristais. Chegamos no lugar e na hora certa. Quer dizer, no horário sim, no lugar nem tanto. Mas o velho do cachimbo nos dá uma carona até a praia. Ele nos avisa que a ilha está prestes a ser atacada pela marinha, mas nos tranquiliza dizendo que ainda há tempo antes da invasão, porque ele precisa salvar um aliado que está preso lá dentro, e os navios não vão atacar até verem o sinal dele. De supetão, um soldado inimigo acerta o seu cachimbo, deixando ele muito puto. Mas a gente não deixa barato não, revidamos na mesma hora. Good shot, old man. Mas aí tem um problema. Why? Usamos o sinalizador que seria usado para dar início ao bombardeio dos navios. E assim começa a nossa corrida contra o tempo. A Anya nos informa que, se há uma mina de cristais ali, a entrada dela provavelmente está em algum lugar dentro do castelo. E com muita cautela e furtividade, seguimos a trilha até a entrada. Enemy! British Army, I suggest a full frontal. E chegando quase lá, nosso amigo tem uma experiência de quase morte. I say. Mas ele é um cara sortudo. Conseguimos chegar até o castelo, mas ficamos presos numa armadilha. Trapped. Attack! Grenade! Firing! Ah,
It's cracking shell. Na saída, a gente passa por uma garagem e completamos o nosso cos pobre de Vin Diesel bandoleiro do século XIX. Abrimos carinhosamente o portão com a dinamite que estava convenientemente ali. Wasn't here. Something tells me the captain has done this before. You did it, my boy. E seguimos caminho adentro do castelo até encontrar nosso primeiro loop temporal. Hey, up here. What? But you're me. I knew you'd say that. Here. A key. O Vin Diesel do futuro nos dá a chave para a gente poder passar pela porta que está trancada. What the hell? Confuso? Um pouco. Mas mais pra frente vai fazer um pouquinho mais de sentido. Eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? É, umas 4. 4. E qual foi o tira-gosto? Linguiça. Mas enfim, seguimos até chegar numa sala onde tá rolando uma reunião e escutamos a conversa. Aparentemente encontramos o nosso viajante do tempo, mas antes de alcançar ele, o safado percebe a gente ali, dá uma de Papai Noel e escapa pela chaminé. Logo na frente damos de cara com aquele loop temporal de novo, mas dessa vez nós que passamos a chave pro passado. Mas assim, se a chave que a gente entrega no futuro é a mesma chave que nos foi entregue no passado, de onde que ela veio a princípio? E aqui temos o nosso primeiro paradoxo temporal, o primeiro de muitos, aliás. E aqui nosso amigo finalmente encontra o prisioneiro que ele tanto estava procurando. E eu já entendi até o porquê de tanta determinação. Anya nos avisa que há uma movimentação estranha de pessoas indo lá para o subterrâneo do castelo e nos direciona para lá. Naquele pique, mulher. E aqui a gente enfrenta o primeiro boss do jogo, que é um fodendo tanque de guerra. Mas ele é muito bucha, é só estourar umas bombinhas e acabou. Wow, you took care of that tank all by yourself. Chegando no subsolo, encontramos o viajante Fujão. Mas ele não dá papo pra gente. Usando um dispositivo temporal, ele foge de novo. A gente acha no chão uma foto que serve de pista para o lugar onde ele se teleportou. It's on the back of the photo. Uh-huh. Whoa! Damn it! O cara se estabaca inteiro toda vez que viaja no tempo. Avançando algumas décadas até o local da foto, nos encontramos com o Harry Tipper, que é esse bigodudo aí. Harry Tipper. Ele explica pra gente que ele tá ali porque o Carlos, que é esse cara que tá com o gato empalhado aí no braço, sequestrou a mulher dele por ter arruinado seus planos de dominação mundial. E o outro ali com cara de índio é um líder de culto que prometeu vida eterna ao Carlos em troca de um pequeno exército. E eu até tentei seguir no stealth, mas depois de encontrar um MP5, eu me senti no dever de dar uma saraivada. Nossos alvos entram numa base fechada, fazendo com que a gente precise se disfarçar para continuar seguindo. Bigodão falou que só encontrou um uniforme que cabia nele, mas não sei não, parece que ele gostou até demais. Aposto 10 pratas que ele tá usando calcinha por baixo. O cara arrumou até um pretendente. Geme, caralho, geme. Cachorro. Trai. Geme meu nome, geme. Falando Dudu. Depois de nos infiltrar, descobrimos o plano de Kalos para dominar o mundo através de uma terceira guerra mundial, e o maníaco já tinha preparado até a própria moeda. Em seguida, a gente pega o índio no flagra usando um cristal do tempo. Red Dog, for goodness sake! Whoa! Mas assim que nos vê, ele foge. O que não importa muito agora, precisamos impedir que o Kalos lance o míssil e dê início à guerra. Thanks. No problem, man. Let's go. E agora a gente chega no que é uma das fases mais legais do jogo. A sensação de velocidade e a ação te fazem se sentir dentro de um filme aqui. E os caras tiveram tempo até de colocar alguém passando mal no banheiro.
Nos vagões seguintes, somos cercados por um helicóptero de combate, mas o nosso eu do futuro aparece novamente. Protegemos ele dos guardas enquanto ele derruba o helicóptero. Yeah, keep it up. Yeah, what a team. Good job, past me. Time to split. E mais pra frente trocamos os papéis, completando o loop temporal. Sendo sincero, não tinha nem percebido que o Bigodão tinha se separado da gente. Mas enfim, olha ele de volta aí. Damn it! Damos de cara com Carlos e seu gato todo duro, que nos prende numa câmara de gás e inicia a contagem regressiva para o lançamento do míssil. E vai embora como todo clichê de vilão que tem os heróis nas mãos, mas por questão de roteiro decide não matar. Oh, bummer. Green gas. That's the worst kind. Depois da gente cancelar o lançamento do míssil, Carlos aparece muito puto voando numa jetpack, parecendo The Truth. Whoa, shit! Hey, man, look out! Oh, this twisted psycho. I will have my revenge. Depois de furar ele, só falta a gente parar o trem antes que ele atropele a mulher do Bigodão. Come on, spaceman. Ah! E por muito pouco a gente consegue frear, só faltavam uns 2 km até ela. Not even close. Anya entra em contato falando que rastreou mais resíduos de uso dos cristais, dessa vez numa mansão que foi queimada lá em 1994, e que na verdade era a sede de uma tal de Irmandade da Ultraciência, o que se liga diretamente àquele índio líder de culto viajante do tempo que fugiu mais cedo. E então somos enviados para a mansão do Resident Evil 1. Só que não, mas sempre me lembro muito ela. Aqui conhecemos a JoBeth, que nos confunde com um zumbi e nos recebe com a pancada no maior estilo Chaves e seu barriga. Hey, you're no zombie! Ela explica que só veio até ali para tirar foto dos bichos como forma de rito para entrar numa gangue, nada de especial. E nesse ponto o jogo faz questão de escancarar toda a proeza de sua física. Hey, wait up! Ao passar pela porta, um raio derruba a árvore na entrada, nos deixando presos lá dentro. Agora não tem mais volta. Um cientista nos avisa para ir embora, pois eles fizeram algo terrível ali. Mas antes que ele pudesse explicar, um lustre em chamas cai bem em cima da cabeça do coitado. E a JoBeth nem perde tempo. Ela já tira umas fotos para mandar lá pro Portal Zacarias mais tarde. It's gross. Depois de enfiar a porrada em zumbis com um taco de beisebol e fugir de um fantasma que lança zumbis em chamas na gente, ouvimos gritos de socorro dos cientistas, que estão sendo atacados por vermes gigantes comedores de gente. Help me! O lugar parece mais um inferno na Terra. Depois de incinerar os monstros, o sobrevivente fala pra gente ficar longe do sótão. E adivinha só o que fazemos? Logicamente, vamos direto pra lá. No caminho, ficamos presos numa sala com o viadão de Uma Noite Alucinante. I'm gonna need therapy after this. Que viadão bonito, hein?
We gotta get out of here. Chegando no sótão, descobrimos que no subsolo da mansão existe um laboratório secreto, e não tem como ficar mais Resident Evil do que isso. E o nosso viajante do tempo tá lá embaixo. Achou que o viadão era a maior ameaça do lugar? Olha esse trem feio aqui. Caralho, a mãe do Renan! E a coisa só piora. Passando pela cozinha, somos atacados por, sim, vacas zumbis que mugem. Ugh, will the grossness never end? So there should be a way down in here, somewhere. Os devs desse jogo devem ter se divertido muito fazendo isso aqui. Mas elas não nos impedem de chegar até a entrada do subsolo. You go first. Okay. Nossa missão agora é chegar até o laboratório, descobrir quem é o viajante do tempo e qual a relação dele com os cristais e os Time Splitters. O lugar parece perigoso, e a Jobette, esperta como é, se afasta para explorar e acaba desabando o chão, se separando da gente. No comments about the size of my butt, okay? Ah! Oh, help! Ah! Oh, there she is. Opa, olha ela aí de novo. Oh my god, what is that? Não, é algum bicho se passando por ela. Agora sim achamos ela. Damos cobertura enquanto ela se solta da armadilha. Oh my, the poor girl. Looks like someone's been setting traps for zombies. Strange. Hey! Damn it! Prom night. Come on! Away from me! Got it! Oof. Cats always land on their feet. I always land on my butt. Finalmente chegamos na entrada do laboratório da Umbrella. Comeram o cu do menor, mano. Comeram o cu, comeram a vida porra toda, tomar no cu. E olha só, não bastavam os zumbis em chamas, de porrete e armados. Agora tem também zumbi que dá choque. Over there! Look out! Damos uma passadinha na câmara de teste dos monstros, só pra ver se tá funcionando. Is it safe? Have they been destroyed? I'm not coming out till they're all dead. I helped make them. I'm not gonna be killed by them. E quando finalmente encontramos nosso alvo, caímos numa armadilha e vamos para lá embaixo nas minas, onde encontramos nosso eu do futuro com uma arma para matar fantasmas. E o que acontece aqui já é previsível, né? Ele nos ajuda matando os fantasmas enquanto cuidamos dos zumbis. E um pouco mais à frente a gente inverte os papéis, completando o loop temporal. Oh, you messing with me? Chegamos então no covil da... princesa? É, até que combina com ela, né? A little help might be nice. Look out! Depois de dar cabo da princesa e salvar a Jobeth, que estava presa e prestes a ser comida por ela, voltamos até a sala do viajante do tempo, mas ele já havia metido o pé de novo. Checando o PC dele, que ainda estava logado, finalmente a gente descobre o nome do safado, Jacob Crow. E logo em seguida, a autodestruição do laboratório é ativada, iniciando uma corrida contra o tempo até que o lugar exploda com a gente dentro. Like, time to go. Enquanto tentamos fugir, a Anya diz que encontrou registro de uma companhia de armas que foi fundada pelo Jacob Crow, mas que foi fechada pelo governo por atividades ilegais lá em 2052. Do lado de fora da mansão em chamas, encontramos ele, que se lamentava pela sua pesquisa inteira ter ido pelo ralo. All that work, my specimens, my research. Até que o Gollum, quer dizer,
Sua versão do futuro aparece e fala para ele sobre os cristais e entrega a ele o dispositivo temporal. Eternal life is within your grasp. With my research and the source of the time crystals at your disposal, no one can stop us. E antes que pudéssemos alcançar ele, de novo o cara escapa. Get us out of here. See you in the future, sucker. Mas a Anya já tinha rastreado ele e já tinha as coordenadas prontas pra gente ir atrás. I gotta go. Avançamos até o futuro no ano de 2052, e por acaso a gente avista uma espiã que, assim como a gente, também está tentando invadir a sede da empresa. There's that woman again. Looks like she's a few floors below you. She's good. Damos uma ajudinha a ela e em seguida nos apresentamos e descobrimos que temos objetivos em comum, então a gente decide se ajudar. Just don't get in my way. Invadindo o computador do escritório do Crow, descobrimos que, assim como na mansão, há um laboratório escondido embaixo do prédio e que existem rumores de pesquisas ilegais acontecendo ali. Então seguimos caminho procurando um elevador que nos leve até lá embaixo. So, been with the agency long? Yeah. 3 years in May. You get dental? Yeah. That's good. Já na entrada do laboratório, vemos a cara do velho safado no telão. Porque meu nome é Ronaldo Cabral, como criança, entendeu? As portas estão trancadas, então vamos precisar roubar um cartão de acesso e nos disfarçar para conseguir avançar. Knowledge is power, and we are learning more and more. O disfarce funciona e conseguimos enganar os guardas. Acessando o terminal da área, a gente tem acesso aos e-mails enviados para os funcionários da empresa. Em um deles, diz que devido à falta de espécimes, os caras dobraram a recompensa por levar mendigos para o laboratório para servir de teste para os experimentos. Cara, o cara morre. Isso aí que acontece quando o mendigo morre. Começa a subir uma maldade preta pro céu. E ainda tem o lembrete escrito: só serão aceitos pessoas que não farão falta. Por isso que o nego taca fogo. Acessando a torreta, usamos o sistema de segurança contra eles mesmos. Depois de nos esterilizar, a Amy arruma um disfarce e agora estamos combinando as skins. I'm sorry, sweetheart, we can't let you through. And believe me, you don't want to go. Believe me, it would have been less painful if you hadn't called me sweetheart. Um dos cientistas fala que os mutantes estão escapando e estão tomando conta da instalação. Ele nos entrega uma pistola de dardo com um antídoto e nos pede ajuda. A Amy diz que vai ficar para trás para coletar provas sobre o que o Crow tá fazendo e diz que vai alcançar a gente depois. Damos de cara com um mutante pela primeira vez. E a desgraça solta raio e fica invisível. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Chegamos na sala de experiências onde os mutantes são criados. This isn't science they were doing here, it's butchery. Finalmente alcançamos nosso alvo e destruímos seus droids de segurança. Come on, I want to nail this guy. Hold it right there, Crow. A gente confronta o velho, mas aparentemente ele não sabia de nada sobre os cristais. Então, usando todo o nosso QI 27, contamos tudo a ele. Don't play dumb with me, Crow. I know everything. I know you used the time device to travel back to 1994 and tell your younger self to carry on your twisted genetic experiments using the power of the time crystals. Really? E a captura de movimento facial desse cara é muito boa. Mas não faz diferença, o Crow do passado aparece para entregar o dispositivo temporal e explicar para ele o que fazer. This time device. You must take it and... I think I know the rest. E mais uma vez ele escapa.
Ta-ta! A Anya repara que um dos droids destruídos é um protótipo de um robô de combate que foi usado na Guerra das Máquinas, que só acontece quase 200 anos à frente. Com uma pesquisa, ela descobre que a fabricante desse robô é uma companhia do Crow e que ele usou um nome falso para nos despistar. Então descobrimos que o Crow do passado já sabia que a gente iria atrás dele nesse ano em que estamos e avançou ainda mais no tempo para continuar sua pesquisa. Dessa vez, ela não tem uma localização exata de onde ele está, então vamos ter que procurar pelo velho entre o complexo dos prédios da companhia dele. O ano é 2243 e a temática aqui é claramente baseada naquela Guerra das Máquinas do Exterminador do Futuro. A primeira coisa que fazemos é hackear um droid de combate para que lute com a gente como aliado. Os soldados da resistência chamam a gente para derrubar o equipamento pesado das máquinas, usando um tanque de guerra que eles capturaram. Trombamos de novo com a nossa versão do futuro. Ele nos ajuda a atravessar as avenidas cheias de outros tanques e caças inimigos. Ele explica que precisamos de um implante cibernético para a gente conseguir acessar a entrada de funcionários do prédio do Crow. Então a gente vai atrás desse implante e conseguimos ele um pouco mais pra frente. E agora é nossa vez de pegar carona no tanque e passar a cal do que fazer pro nosso eu do passado. Chegando na entrada do laboratório, damos a sorte do nosso aliado robô conseguir hackear as portas do complexo, o que facilita a nossa invasão. E é através dessa invasão que descobrimos que os Time Splitters são na verdade criações do Crow, e que ele está criando um exército deles usando incubadoras. E infelizmente o nosso querido robô pegou um vírus enquanto invadia o painel, que deixou ele muito doido das ideias. Eu sou um robô, porra! Mais a fundo, a gente encontra a fonte de energia principal da base, e o nosso próximo objetivo é justamente destruir ela. You did it. You destroyed the Time Splitter Army. Mas só isso não basta, o velho tem que morrer para que não seja criado outro exército. Então vamos atrás dele no seu palácio subterrâneo. Que mais parece a mansão do Tony Montana. E lá a gente enfrenta esse trem feio aí. E o bicho ataca usando as bombinhas do Bomberman. Se isso é um easter egg eu não sei, mas é igualzinho. Derrotando o bicho, ele se revela sendo o Crow, que diz ter alcançado a tal da imortalidade, mas acabou também conseguindo ficar mais feio do que antes. Muito feio! Confrontamos ele dizendo que por causa do plano dele e do Kalos, a raça humana tá à beira da extinção. E o burro retruca dizendo que só usou o Kalos para conseguir mão de obra para minerar naquela ilha. E por ego puro, ele acaba entregando pra gente que a fonte dos cristais era justamente lá naquela primeira missão. Então voltamos no tempo até ela e descobrimos que os cristais não estavam na ilha, mas embaixo dela. Yeah? I know that Crow said he was mining the island, but we searched this place and didn't find any crystals. Well, he didn't bring Callus's men back here for the fun of it. The crystals must be here somewhere. Cala a boca, viado! Roubamos um submarino e vamos à procura da fonte dos cristais. Se a gente destruir eles, os Time Splitters nunca serão criados e a guerra nunca vai acontecer. Já na mina subterrânea, abrimos caminho até uma cidadezinha submersa, que é bonita até demais, ela tem uma vibe meio Bioshock. Community living down here. No final dela, achamos um maquinário com uma furadeira gigante. Agora precisamos dar um jeito de ligar os motores da máquina de perfuração para descer até os cristais. What the hell is that? Hypernet projectile! EX! Journeying to the center of the Earth. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Lá embaixo encontramos aqueles ninjas que estavam nos atacando lá na primeira missão. Prove our allegiance! O Caveira Games! E o que caralho o Caveira Games raptou as crianças, mano? E aqui é explicado que eles estavam atrás da gente desde o início. Então nos disfarçamos para atravessar o portal com eles e proteger nosso eu do passado. I think you better stay here.
Que merda! E tadinho do robô, ele até tenta, mas o disfarce não cabe nele. Seguimos eles até o local onde a nossa nave cai no início. E olha a gente ali. Agora só precisamos dar cobertura pro nosso eu do passado. Dá na cara do preto. E no final, como se já não fosse óbvio, é revelado que o cara da fivelona era a gente desde o começo. Voltamos então para o subsolo da ilha e finalmente a gente encontra a máquina do tempo do Crow. There's Crow's time machine. The crystals must be nearby. A Anya então nos dá a missão de coletar os cristais em sua forma bruta, que sendo usadas dessa maneira destruiriam tanto os próprios cristais quanto a máquina do tempo. Encontramos então a fonte numa pequena cratera, que parece ter sido parte de um meteorito. Take the crystal back to the time machine. Voltando até a máquina, o Crow do futuro havia chegado para tentar nos impedir. A briga é boa, mas ele acaba matando o nosso robô. E ele é forte demais pra gente enfrentar sozinho. Então a Anya tem a ideia de criar um loop temporal para enfrentar o bicho com a ajuda de outros de nós. Com a ajuda de ambos o robô e nós do passado, temos poder suficiente para matar de uma vez esse bicho horrendo. We gotta stop meeting like this. Come on, we nearly got him. Caralho, meu. Colocamos então um cristal bruto no centro da máquina do tempo e metemos o pé de volta para o futuro. Depois que o dispositivo temporal é destruído junto com os cristais, vemos a paisagem mudar de um cenário desértico bem Mad Max para uma floresta amazônica cheia de verde, salvando a humanidade e assim terminando a história com o nosso final feliz. I know. It's what I do. E a campanha é basicamente isso, mas o jogo não se resume só a ela não, muito pelo contrário inclusive. A campanha representa só 20% do jogo total. Enfim, conteúdo aqui é o que não falta. Mas me fala aí nos comentários, você já jogou Time Splitters? Tem alguma história com esse jogo, algum personagem, algum momento engraçado que te marcou? E obrigado por ter ficado até aqui. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal e deixa a sugestão de algum tema que você queira ver por aqui.